dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. O porquê da depressão? Por que essa geração é uma geração da depressão? Bom, eu elaborei alguns princípios baseados em alguns fatos e baseados, num conhecimento hipotético, numa hipótese. Então nós estamos numa geração, segundo as estimativas e os fatos, estimativas é a questão que pode piorar, de uma geração. A gente fala a palavra geração num sentido universal, mas dentro dessa geração há várias gerações, inclusive eu estou inserido nela, só que eu sou de outra geração, isso no sentido de porções, de partes ou de tempo, vamos dizer assim. Então, mas por que essas pessoas mais novas, na geração ali 2000, essa é uma geração que tende a ter depressão, das pessoas ali dos anos 90, começo dos anos 90, e até as pessoas mais velhas, que não são necessariamente dos anos 2000, ou dos anos metade dos anos 90, começo dos anos 90. Por que elas têm essa tendência à depressão? Olha, muito se deve pela falta de sofrimento. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque como nós podemos educar a nossa consciência? Como é educada a nossa consciência, Nós aprendemos tudo por meio da prática, do exercício da prática. Lógico, aí pode vir para um conhecimento teórico, mas o conhecimento teórico ele só vai te mostrar a direção, igual eu estou fazendo aqui, Eu estou te dando um conhecimento teórico, Não estou praticando em si, mas estou te passando um conhecimento teórico. Então, o sofrimento, ele tem a sua vantagem. Por que ele tem a sua vantagem? Porque através do exercício desse sofrimento, quando você coloca a sua consciência numa situação dificultosa, vamos dizer assim, o que vai acontecer? A tua consciência vai banalizar aquela ação. Vou usar um exemplo analógico para vocês entenderem. Por exemplo, isso que eu vou falar agora foi feito testes, com tabagista. Eu sou um tabagista. Por exemplo, a consciência do tabagista, a mente do tabagista, ela quer um prazer, o usuário de drogas em geral, ela quer um prazer rápido, num curto espaço de tempo. Então, por isso, o viciado em droga, qualquer tipo de droga, tabaco, tende a usar em excesso, conforme a longevidade do uso, Ou seja, uma pessoa que fuma há 20 anos, 30 anos, ela vai fumar muito mais do que quando ela começou, fazia um ano que ela fumava, Por quê? Porque isso vem curtando a sua mente, vem banalizando a coisa. Banalizando no sentido de que ela quer o prazer muito rápido. Ela já não quer sofrer aquele estresse, que a sua consciência do viciado sofre um estresse por falta da droga. Então a consciência, a mente, vai tentar te induzir, vai procurar te induzir de todas as formas a procurar rápido por aquele prazer, ou seja, usar a droga continuamente, constantemente, um curto espaço de tempo. Assim é com o viciado por exemplo, em crack. O cara nem trabalha mais, porque a mente dele já não consegue nem focar mais em alguma coisa, exceto na busca pelaquela droga para obter a recompensa para a mente. Consegue compreender? Porque ele não conseguiu banalizar o sofrimento. Quando você coloca a sua consciência numa banalização de sofrimento, você adquire força de consciência, usando esse exemplo específico. Por exemplo, um fumante, quando ele consegue suportar aquela busca, sabe, aquela necessidade que a consciência dele está impondo para ele de fumar, de usar a droga, o que vai acontecer? Aquilo lá o sofrimento vai ser banalizado, de modo que num curto espaço de tempo,
esse sofrimento vai ser banalizado, ele já não vai exercer tanta dor assim, ou tanto estresse na consciência desse indivíduo, ou do usuário, né? Ou dos usuários de drogas. Consegue entender por quê? Porque o sofrimento que a falta da droga causava nele, e ele não sendo forte o suficiente para não ceder a essa pressão da consciência ou da mente, ele banalizou esse sofrimento. Conseguem compreender? De forma que ele teve o autocontrole, ele não deixou, vamos dizer assim, a consciência dele sabotar ele. De forma que ao passar do tempo, né, nessa prática, ele terá um domínio muito grande sobre o vício, vamos dizer assim, sobre a necessidade, de modo que aquela necessidade não será tão necessária. Por quê? Porque foi banalizado. É igual pessoas, por exemplo, que se ofendem com palavras. Por exemplo, manda a pessoa lá, vai tomar naquele lugar, vocês sabem, né? Ô filho da mãe, entende? A pessoa se ofende. Por quê? Porque ela não foi submetida a uma situação de estresse contínuo onde as palavras pudessem ser banalizadas, ou ela não se deixar permitir, porque isso é uma questão do indivíduo. Ninguém ofende ninguém, é a gente que se ofende, a gente que se permite ser ofendido. Ainda que o outro indivíduo coloque uma palavra ou uma ação gestual, vamos dizer assim, para nos ofender na tentativa, ele quer que a gente se ofende, mas essa decisão cabe a nós, igual a questão do vício, cabe a nós. Conseguem compreender? Então nós que nos permitimos ofendermos. Então o indivíduo ele não foi exercido na prática de suportar dor, que a dor necessariamente não precisa ser, vocês sabem disso, não precisa ser uma dor física, de alguém te batendo, de um choque, de um trauma, né? Um trauma físico, mas sim uma questão da consciência, porque tudo está na consciência. Tudo está na consciência, até a dor física está na consciência, não necessariamente na pele, vamos dizer assim, ou no corpo físico, de modo que os nervos são só um meio de transmissão para a consciência. Conseguem compreender? Um canal de transmissão. Então, esse indivíduo com apelido, porque eu tive muito apelido, provavelmente muitos de vocês tiveram também, e no começo doía, não doía? Por exemplo, eu era chamado de Toquinho de Amarra Jegue. Toquinho de Amarra Jegue. Eu tinha um cabelo bem grande, assim, cabelo até bonito, hoje eu tô ficando careca, né? Chamava de Capitão Caverna, né? Pintor de rodapé, escalador de meio-fio, guarda-costa, não de jardim, por causa da minha estatura, eu sou baixinho, 1,67 m, bem espichadinho, né? Então, no começo, eu me permitia aquela dor, de modo que com a constância da prática, o exercício da prática, todo mundo me chamando, meus amigos me chamando, aquilo ali ficou banalizado na minha consciência. De modo que, quando ficou banalizado, eu tinha um domínio sobre aquilo ali. E aquilo lá já não me permitia mais sentir dor. Porque isso, é como eu disse anteriormente, nós decidimos. E a dor nos ajuda. A dor ensina muito mais do que o prazer. Vocês conseguem entender isso? A dor, em certas circunstâncias, ou na maioria, ou em todas elas, ensinam coisas que você jamais aprenderia na bonança. Conseguem entender isso? A violência, né? Nossos pais, eu sou de uma geração que os pais corrigiam com vara, com chicote. Ensina muito mais, aliás, a violência resolve tudo. Tudo a violência resolve, por isso que ela é o poder supremo. Conseguem compreender isso? Né? Então essas dificuldades que passei, falando no meu caso específico, das pessoas da minha geração, tornou ou deixou, né, coisas na consciência da pessoa banalizadas e, consequentemente, elas ficaram fortes. Porque é como sempre falo, a força necessariamente não está necessário só no ato de bater, mas de suportar, apanhar. Conseguem entender isso? Usando essa figura de linguagem, né? Como que você aprende a brigar? Brigando. Às vezes você apanha.
Na maioria das vezes tu vai começar a brigar, tu apanha. E daí é apanhando que tu aprende a bater. Conseguem entender isso? Conseguem essa analogia? Então, as facilidades, elas geram essas coisas como a depressão. Por quê? Porque o cara não está acostumado a submeter a consciência dele a um estresse ou a uma dor psicológica, vamos dizer assim, de modo que aquilo ainda não foi banalizado na consciência dele. Por isso que se ofende com qualquer coisa, tá entrando em depressão. Aí, né, já tem estudos aí que diz que o cortisol, o cérebro, a reação bioquímica do cérebro é a fabricação de cortisol, né? Fabrica um cortisol, faz a alquimia, fabrica o cortisol, que é um dos elementos, vou usar essa palavra, um dos elementos causadores ou difusores da depressão. Ou seja, ela é a reação daquele estresse que a pessoa, às vezes um estresse muito fraco, por exemplo. Você pega pessoas que têm uma estabilidade financeira, tem uma família bem estruturada, vamos dizer assim, né? E a pessoa tem depressão. Por que tem depressão? Por causa da facilidade, né? Facilidade. É por isso que o periférico, o indivíduo periférico, né, aquele que mora na periferia, aquele que não tem um poder financeiro para pagar para alguém fazer para ele, ou não tem a condição de ter as coisas fáceis, ele é muito mais forte do que aquele cara que mora em condomínio fechado. Sabe, tu pega o filho do rico e o filho do pobre, vamos dizer assim. O filho do pobre, ele tem uma capacidade mental, psicológica, de força psicológica, de personalidade muito mais forte do que um cara que é criado em condomínio fechado. Aliás, a arquetipagem corporal, a simbologia corporal de um burguês, né? Porque o burguês, tu conhece um burguês só de olhar na pele dele. Você vê a pele de um burguês, ela é clarinha, limpinha, né? Tem aquela maciez da pele. Por quê? Porque é um cara que de vida fácil. Ele não submete como ele tem condições financeiras para pagar para alguém fazer para ele, vamos dizer assim. Então ele não submete a consciência dele aquele mérito da prática, né? Do exercício, do ofício em si. Por exemplo, eu conheço um burguês, que é amigo meu inclusive, né? Que não sabe, um homem não sabe pregar um prego na parede, cara. Consegue entender? Então um cara desse, ele é absurdamente fraco, né? Porque os ofícios práticos, tipo sentar, pintar uma parede, colocar uma lâmpada, né? Bater uma massa lá, etc. Isso tudo também são instrumentos de fortalecimento da nossa consciência. Aí um cara que, por exemplo, um cara burguês desse que não faz nada, ou quase nada, faz só coisinha fácil, já, né? Mais voltado para a intelectualidade, vamos dizer assim, senta lá numa cadeira em frente ao computador, né? E não é um negócio basicamente que não submete a consciência, a variedades da prática, né? De outros ofícios, de outras ações, de modo que ele é um indivíduo gourmetizado. Você pode ver, eles são gourmetizados, a personalidade deles, né? São gourmetizados. A simbologia corporal, a personalidade, né? A externalidade da personalidade deles é um arquétipo que mostra que são fracos psicologicamente. Conseguem compreender? Tem gente que fala que eles são educados. Não necessariamente, né? Porque educação é uma coisa bem relativa, né? Isso vai de família para família, de indivíduo para indivíduo, né? Então, essas facilidades, né? Essas facilidades, a velocidade da informação. Hoje a informação corre muito rápido, não é? Não estou fazendo aqui um vídeo para vocês aqui, ó, no YouTube, enviando pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais, numa comunicação muito rápida. Se a gente voltarmos no tempo, peguei essa época, a época dos anos 80, no começo dos anos 90. Sabe como é que a minha avó se comunicava com a minha tia que morava lá em Campinas? Por cartas. Você imagina que escrever a carta,
comprar selo, comprar um envelope, levar na caixa postal, ia demorar um tempo para essa carta chegar lá, daí até ela responder essa carta, já se passou um mês, 2 meses quase, responder a carta, se comunicava desse jeito. Telefone, quando a companhia, só existia a companhia estatal de telefone, o telefone era caro, era escasso, só rico tinha, porque uma linha de telefone custava o olho da cara, então a gente tinha que comprar ficha, na época da ficha, né? Alguns aí nem pegaram a época da ficha, pegou já a época do cartãozinho de telefone, né? Comprava o cartãozinho, né? Então eu sou da época da ficha, tinha que comprar ficha DDD, ficha DDI, né? Pegar uma fila no orelhão para ligar para alguém. Então a comunicação era muito devagar, vamos dizer assim. Daí tinha televisão, né? Então, basicamente, tinha um rádio, etc. As informações externas a nível, vamos dizer assim, nacional, era mais por televisão, né? Televisão e rádio. Então, a informação, ela exerce também o seu poder, a velocidade da informação. E essa velocidade da informação faz com que as pessoas que nasceram, por exemplo, nos anos 70, 60, eles se moldem, eles abandonem aquela personalidade deles, dos anos 70, 60, 80, e se moldam a essa geração mais nova. Por quê? Porque o que está sendo transmitido hoje nos meios de comunicação, numa ampla velocidade da informação, né? São essas coisas, esse progressismo comportamental. Por isso que essas pessoas também tendem a sofrer de depressão. Por quê? Até por uma questão também econômica, que a situação econômica melhorou, né? Eu falo por mim, a minha condição econômica, financeira, eu tenho problemas ainda, mas em comparação com o que eu tinha nos anos 80, hoje a minha vida é um mar de rosas. Consegue compreender? E isso, o exercício da prática, a falta do exercício da prática de certas coisas, me deixa fraco, eu me enfraqueço. Eu confesso isso, que eu adquiri fraquezas que antes eu não tinha. Por exemplo, antes eu andava a pé, né? Tinha dia que eu andava 20 km a pé. Entende? Entreguei marmita de bicicleta, andei a pé, ia pro serviço a... Hoje não vou nem na esquina a pé. Por quê? Por causa da facilidade de ter um veículo de transporte, um meio de transporte, uma moto, um carro. Então, isso deixa a pessoa fraca também, deixa a pessoa obesa, deixa a pessoa mórbida, desenvolve outros tipos de doença, colesterol alto, né? Não tem mais aquele ânimo, não tem mais a condição física. Por quê? Porque submeteu o corpo a uma facilidade. O corpo humano, assim como a consciência humana, né? O corpo ele tem uma inteligência pré-estabelecida inserida nele. Conseguem compreender? De modo que se você não pratica, é igual tocar violão. Se você não pratica, meu amigo, você perde a prática. Perde a ginga, como diz naquela linguagem popular. Você não desaprende, mas daí você vai tocar de novo, é muito mais difícil. Por quê? Porque você perdeu o exercício da prática. Deixou de submeter a tua consciência àquele exercício. Aquela dor que tem, né, em você exercitar algo, é igual capinar um lote, ou bater uma massa, pintar né? Tem uma situação de estresse, tanto para a consciência quanto para o corpo. E que isso, ao longo do tempo, vai ser banalizado de forma que lá vai... É assim que a gente aprende tudo na vida. Consegue compreender? Pela prática. E a consciência, ela tem essa necessidade da prática, de que o corpo, ela mesmo tem que ser exercitada, a consciência tem que ser exercitada. Consegue compreender isso? Né? Eu já falei a respeito disso, do exercício da prática. Por quê? Porque isso é um símbolo para a consciência. É uma via para a consciência ser exercitada pela constância da prática. Então, a banalização em certos casos é absurdamente necessária. Em outros não deve ter tolerância. Por exemplo, um ladrão te matar para roubar o teu celular. Isso não pode ser banalizado de jeito nenhum. Com esse tipo de ação, a sociedade como um todo, ou proporcionalmente, deveria ser tolerância a zero. Agora, por exemplo, uma coisa que tem que ser banalizada:
apelido, porque isso deixa você forte, né? Não tá te causando uma violência física, né? Ninguém tá te matando, ninguém tá te batendo, né? Se bem que eu sou a favor do pai e a mãe educar com vara, né? Conseguem compreender? Então, isso deve ser banalizado. Por exemplo, você tá lá no trânsito, o ser humano tem a sua carga instintiva, tem coisas que você faz sem o foco da consciência, faz instintivamente, né? Consegue compreender de forma até inconsciente, vamos dizer assim. Por exemplo, o cara te fechou chamando ele tomar no cu, chamou ele de filho da puta. Aí um cara desse, se ele não tiver isso banalizado na consciência dele, é capaz ou dele se suicidar, ou dele, se ele tiver armado, pegar o revólver e te matar, simplesmente porque ele é um fraco, que não aguenta alguém xingando ele, mandando ele tomar no cu, por exemplo, porque ele fechou alguém no trânsito, hipoteticamente. Consegue compreender? Então, a banalização é necessária. Aí cabe a nós através de uma lógica, de uma racionalidade, entender em quais circunstâncias devem ser banalizadas e quais não devem ser banalizadas. Porque a banalização já vem até por isso, você deixa passar uma vez, né? Aí você pega os antigos tinha coisas que eles não toleravam. Meu avô, por exemplo. Por quê? Porque eles sabiam que a consciência ele ia banalizar aquilo. É igual o pecado. Você peca uma vez aqui, peca uma vez ali. Daqui a pouco ali foi tão banalizado ao extremo que virou um vício, né? É cíclico. Consegue entender? Tudo na existência é ciclo. E agora, essa geração que está surgindo nova, essa geração, dizem que a cada geração agora conta-se a cada 7 anos. Uma nova geração. Ou seja, uma nova perspectiva, uma nova maneira de entender a existência, a realidade, né? Ou de conceituar a realidade. O que essa geração mais nova agora, a cada... Por isso que tem esse choque até de gerações, né? Em pessoas que estão inseridas todas no mesmo espaço, né? Ou na mesma época, igual eu falei anteriormente. Elas já estão contestando coisas, por exemplo, da geração mimimi, que nós falamos geração mimimi, geração 95, 94, geração 2000, né? Porque essa já está vindo uma outra. Por quê? Para formar o ciclo das coisas, pois tudo é cíclico. Não é uma linha tênue ou reta, vamos dizer assim, as coisas estão indo numa reta. Não, é ciclo. As coisas vão se repetindo, igual um disco girando. As coisas vão se repetindo, ciclos. Aí você vai na questão da área já hermético, conhecimento hermético da astrologia. Tem lá os 12 sigilos, né? As 12 eras, os 12 aeons, né? Conseguem compreender isso? Então já está vindo também uma outra geração que vai voltar, ou vamos dizer assim, ainda com essas facilidades que eles têm em vida, não vão voltar por todo, por causa da questão tecnológica, que facilita a nossa vida, com certeza, e deixa a gente fraco, né? Mas algumas coisas, por exemplo, já estão contestando. Conseguem compreender? Contestando a geração mimimi. Por quê? Por uma questão até de lógica, porque a coisa foi muito para um polo, o mimimi foi tanto para um polo, que a tendência é ele tentar voltar a um equilíbrio. Depois pode ir para o polo, saiu do polo A, foi para o polo B, em extremo. O que vai acontecer? Vai voltar, vai ver essa outra geração e vai tentar elevar isso de volta ali pro equilíbrio, que é entre os dois polos, tem entre o polo A e entre o polo B, que isso é o equilíbrio, sem pender tanto para um lado nem para o outro. Só que dependendo das circunstâncias, como a coisa é cíclica, ela vai voltar com tudo pro polo A. Pode voltar e depois volta de novo. É igual direita e esquerda, filosofia política. Uma cresce numa época, depois vão para os extremos, como foi com a esquerda nesses últimos 35 anos. Agora cresceu a direita, e a direita cresceu. Chegar no alto da direita, adquirir o poder do mecanismo ou do Estado, vamos dizer assim, e ela for muito por extremo, perder o equilíbrio, perder a mão. O que vai a tendência das outras pessoas? É voltar lá para o polo da esquerda, ou para o equilíbrio, centro, vamos dizer assim. Conseguem compreender? Então eu agradeço a todos vocês que dedicaram tempo para ouvir sobre isso. Como digo sempre, espero
ter agregado muito conhecimento na vida de vocês, né? Que vocês possam ter aprendido ou ter adquirido algum tipo de conhecimento ou uma informação. Muito obrigado e até a próxima.